lógico, claro. Não, os números falam isso. Os números falam isso, né? Não, acho que ele chegou muito bem, obviamente. Claro que já, quando foi cogitado, acho, lá em janeiro, ele já deve ter dado uma pesquisada no elenco de São Paulo e ele já entendia, né, com que elenco ia se encontrar, porque ele chegou fazendo algumas modificações específicas e estratégicas que deram certo, então isso demonstra que ele já tinha conhecimento do clube e também, obviamente, um trabalho que tem muita energia, né, que transmite energia, transmite essa hiperatividade, né, que hoje um treinador tem que ter. São todos meios barbuquinhos, né, os caras que hoje querem treinar a esse nível, tem que ter essa adrenalina e isso ele transmite aos jogadores e também a arquibancada, né, que vai junto. A postura dele. Sabemos como é o futebol do Brasil, muito cíclico. Hoje tudo bem, daqui a 15 dias pode ser oposto, mas tomara que continue esse caminho, porque todos nós queremos que São Paulo seja, por lo menos, protagonista. Campeão de consequência, né? Pelo menos chegar na final de verdade, não é nada, arquibancada. O que eu acho legal é a história, né, do Zubeldia. Ele era Zubeldia, pelo menos. Ele era sparring nosso na seleção, ele estava nas seleções juvenis, sub-17, sub-20, ele tinha um futuro muito grande, mas lamentavelmente ele teve um problema, uma lesão, e teve que se afastar dos gramados muito novo. Tão novo que acho que com 27 anos ele já era treinador, deve ter sido um recorde, um dos treinadores mais novos da história, e ele também, não é que tomou na brincadeira, tomou a sério, e foi fazendo sua carreira, primeiro na Argentina, depois no Equador, agora no Brasil. Por isso que eu desejo o melhor para Luis, um grande abraço, tem muito tempo que não vejo ele. E a minha lembrança é isso, o Marcelo Bielsa gritando, Zubeldia! E essa gritava, o Lugano Corazada que está na seleção uruguaia. Então, claro, um cara que teve que se reinventar no pior momento, talvez, na nossa carreira, que é uma lesão que te deixa fora daquilo que a gente sonhou na vida inteira. Valeu, obrigado aí, vamos por ceder um pouquinho do tempo. Sei que vocês estão correndo aí nesse reality. Vamos, podemos trabalhar. Temos que treinar nosso time. Boa sorte. Valeu. Muito bem, Cicinho, foi mais ou menos, mas os dois foram bem demais, o Lugano e o Sorin, nas opiniões. Você vê como é que é esse negócio do sou romântico, respeito, e eles dois elogiando o Zubeldia, o novo técnico do São Paulo. A gente separou também para conversar com eles aqui sobre notícias do mercado. Alexandro no São Paulo. Seria uma boa contratação do São Paulo? Tá rolando. Tá rolando, né? Tá rolando. Com boa possibilidade? Boa possibilidade porque nas primeiras conversas o Alexandro sinalizou positivamente. Olha, projeto Libertadores, um time sólido, um time que tem jogadores experientes que ele, Alexandro, conhece. Ele foi jogador do Muricy. Então, assim, o que não está decidido ainda é se ele de fato vai voltar ao Brasil. Sim. Mas ele decidido voltando ao Brasil, o São Paulo está forte. Mas sai da Juventus, isso está certo? É, porque ele não... É fim de ciclo. Já não vai renovar. Lá também tem fim. Cabe fácil no São Paulo. Ele em qualquer time, né? Em qualquer um, né? E o Zubeldia gostou da ideia do Alexandro porque ele pode fazer um terceiro zagueiro. E ele tem jogado assim na Itália. O Alexandro, que está na Juventus, foi campeão da Libertadores com o Muricy Santos. Naquele momento, assim, dividindo a titularidade com o Léo, né? Exato. Mas eu acho um grande jogador. Muito bom. Eu acho que às vezes aqui a gente também... A gente fala de torcedor, de esquecer as coisas. A gente tem uma rapidez de dizer que caras que a gente falou que eram bons viraram ruins, que eu não consigo... Não, a trajetória dele... No Santos, Copa do Mundo. Ele jogava no Sul, América né? Mineiro. América de Minas. Não, América de Minas e jogou de volante o Danilo também. Os dois. Os dois do América de Minas? Pode ser volante, pode jogar mais abaixo. 3, 4 funções. E ele evoluiu muito lá fora, fazendo outras funções também. Adorei, porque levou dos outros e não do meu. Não pode funcionar desse jeito, porque o dano é ao campeonato. Alguns clubes são mais prejudicados do que outros, geralmente aqueles que têm os melhores jogadores. O próprio Edu Afonso acaba de nos dizer a quantidade de jogadores do São Paulo que foi embora para seleções que não a brasileira. Sim. Ainda com uma dúvida em relação ao nosso Arboleda. Flamengo tem esse problema, Grêmio, tantos times envolvidos no Campeonato Brasileiro lidam com isso. Mas a gente tinha aquela coisa, foram só 3, né? O Bento, o Endrick o Arana né? e o Endrick.
Um de cada. Agora, o Hendrick já estava fora, né, também. Isso. Agora, o Rafael de São Paulo. Aí é uma questão de quem são os jogadores suplentes para o caso daqueles convocados se machucarem. É óbvio que ninguém poderia imaginar que o Ederson quebrasse um osso da face. Sim. Foi naquele jogo que ele não queria ter sido substituído. Sim. Contra o Tottenham, jogada com o Cuti Romero. Exatamente. Ele sai irritado. Ele sai irritado. Talvez ele tenha saído irritado porque percebeu que alguma coisa mais séria tinha acontecido. Então, aquele chute que ele deu na garrafa ali tenha sido... eu provavelmente vou perder a Copa América, não vou poder ir para a seleção. Talvez, né? Mas a comissão técnica tem que ter as suas cartas para manter o nível. E com o Rafael, o nível está mantido. Ele é um ótimo goleiro. Pena para o São Paulo que o perde, e a torcida do São Paulo, claro, também não gostou. Pois é, tem isso. Zupac, como é um prejuízo muito grande para o São Paulo, né? E se falava isso, não tem tanto prejuízo. O Bento é muito importante também para o Atlético, é verdade. Mas o Galo vai conseguir administrar de alguma forma e substituir o Arana. Agora, para o São Paulo vai ser muito difícil ficar sem o... Para ser bem sincero, olhando, eu não vou nem considerar o Palmeiras e o Hendrick, porque tem a situação do Hendrick da negociação. Olhando para o São Paulo e para os Atléticos, do ponto de vista de importância e de reposição, eu ainda vejo o Atlético Mineiro como o que mais vai sentir. O Guilherme Arana, ele é um dos 2 ou 3 principais jogadores do Galo na temporada. O Rafael é muito bom goleiro, mas o jogo do São Paulo depende menos do goleiro, depende mais dos jogadores de linha. Mas é claro que é uma ausência importante. O Jandrei não é mau goleiro, teve no São Paulo alguns bons momentos quando entrou, outros momentos mais instáveis. Mas o Jandrei faz parte da leva de goleiros que o São Paulo tem e teve que não se firmaram na posição. E o Rafael é um goleiro que engavetou a pauta. Porque nos últimos anos, programas todos de TV, como o nosso, discutiam a cada instabilidade dos goleiros do São Paulo, e foram muitas, a dificuldade que o São Paulo tinha de achar um goleiro depois que o Rogério se aposentou. E o Rafael botou a pauta na gaveta, porque ele acabou com essa conversa, não se discute mais. O Rafael é um goleiro experiente, acostumado com times grandes, campeão, não como titular, mas campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, pelo Cruzeiro, etc. e tal. E no São Paulo ele tomou conta da posição e foi muito importante na reta final da última temporada, na Supercopa que o São Paulo ganhou do Palmeiras. Então vai ser uma ausência sentida, é um cara de confiança do elenco e do próprio Luiz Ubeldia. O Jandrei, se tiver num bom momento, consegue tapar o buraco, e são poucos jogos. Não acho que vai comprometer a temporada do São Paulo, mas claro que para o Luiz Ubeldia, para o torcedor do São Paulo, má notícia. Para o Rafael, ótima notícia. Reconhecimento do trabalho. Seleção brasileira é coisa muito boa e muito importante para o jogador. Não esqueçamos disso. Pois é, 9 rodadas, então, de campeonato brasileiro. Né? No mínimo 7. Até 9. E aí a gente também não sabe agora como é que vão ficar com essas duas paralisações, como é que vai ficar essa remarcação de jogos, né? Já que o campeonato foi paralisado nessas 2 rodadas.